Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro partiu para algo que não se sabe direito ainda o que é. Ele fez ameaças aos policiais federais que fizeram a operação na casa do pai dele, dizendo basicamente o seguinte: não deixem eu saber quem vocês são. Qual é a ameaça? Ele se sente empoderado com a possibilidade de chegar ao Donald Trump e ele emitia sanções, que você não pode mais visitar a Disney, vai tirar o GPS e impedir os ministros do STF de ir para os Estados Unidos. Então, ele acha aí que já é o dono do mundo e está ameaçando a Polícia Federal. Ontem eu entrevistei aqui no canal o professor da PUC São Paulo, o Dr. Pedro Serrano, um amigo já de longa data, ele que me defendeu, aliás, quer dizer, ele, o escritório dele, né, um dos associados a ele, o Fernando Ideu Lacerda, que me defendeu contra a ofensiva do Sérgio Moro, e o professor Serrano sempre vem aqui me socorrer nesses momentos tensos, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, e desta vez ele diz algo que se coaduna com uma resposta do chefe da PF, diretor-geral da PF, Dr. Andrei Rodrigues, que reagiu às ameaças do Eduardo Bolsonaro. Então, nesta edição, eu quero mostrar para você que o Eduardo Bolsonaro, como diz o professor Pedro Serrano, ele está se fiando muito no presente, talvez até a juventude, né? Ele tem cerca de 40 anos, não é tão pouco, mas também não é muito. A gente vai ganhando experiência com o tempo, e nessa idade ele está muito impetuoso, ele está achando que é o dono do mundo. Mas o que é que acontece? Qual é o cenário que traçou o professor Pedro Serrano? O cenário que ele traçou foi o seguinte: e se o Donald Trump perder a reeleição, não conseguir se reeleger? E se o Donald Trump perder a maioria no Congresso? O que é que vai acontecer? E se ele sofrer um impeachment? Então, o Eduardo Bolsonaro, por 2, 3 anos, os Bolsonaro, a família Bolsonaro, o próprio Donald Trump, estão muito empoderados. Mas eles têm que ver que quem manda lá são os americanos, são os norte-americanos que mandam lá naquele país. É as urnas, são as urnas que vão decidir o futuro desses caras. E a popularidade do Trump está ao resto do chão ali, está caindo cada vez mais. Aqui no país eles vão se matar politicamente, os bolsonaristas. Então, vamos ver aí essa reportagem que versa sobre todos esses assuntos. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Sabe por que você não vai fazer isso, Alexandre? Porque você já tomou um sabão da Interpol. Ou melhor, você já tomou um sabão dos Estados Unidos, ainda no governo Biden, quando você tentou extraditar o Alan dos Santos. Você tomou um sabão na Espanha, do judiciário espanhol, quando você tentou extraditar o Oswaldo Eustáquio. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloque isso no inquérito. Vai lá com a legenda da Polícia Federal. Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Você sabe quem? O Flávio Bolsonaro. E a entrevista que ele deu. Porque você acha que ele iria falar as coisas que ele falou sem ter conversado com ninguém? Porque a própria repórter da Folha chegou para ele e falou: vai ter que fazer. Não dá para aceitar. Se o STF negar o indulto, não dá para aceitar. Ela, mas como? Vai ter que fazer alguma coisa vai ter que acontecer. É fora das 4 linhas. O que ele quis dizer com isso? Como é que esse sujeito não foi chamado a dizer aquilo que ele quis dizer? Ele tem que dar explicações sobre isso, você não acha, não? Claro, é evidente.
Me parece muito evidente isso que você está falando, né? A gente tem que tomar sempre cautela, como você sempre observou aqui no canal, muito bem observado, com excessos. Né? A gente não pode ficar pedindo do Estado excessos. Se sai prendendo as pessoas, por exemplo, imotivadamente, não dá. Hoje é diferente. Hoje há uma conduta no plano jurídico extremamente fundamentada que deve haver a prisão preventiva não só do Eduardo Bolsonaro. Prender o Eduardo Bolsonaro, ele não vai ser preso porque não tem como prender. Quer dizer, não é uma medida inócua, não deveria tomar uma medida como essa que eu falei, de bloquear bens, bloquear o dinheiro do Bolsonaro, por exemplo. Olha, sim, você pode bloquear patrimônio, até porque, na realidade, você tem aí prejuízos ao país que essa gente vai ter que arcar. A financiando. Né? Eu não tenho dúvida disso. Mas acho que não é só isso. Acho que a prisão tem efeito, sim, viu, Eduardo? Ela não dá só efeito de prender. Por exemplo, ele não pode voltar ao país e ser candidato. Sim, mas isso ele não vai voltar em qualquer jeito. Não, tudo bem, né? Ele é medroso, né? Ele não vai voltar. Não, mas tudo bem, mas eu acho que ele tendo a ordem de prisão já. Ele fica. Não é fácil você viver lá fora com uma ordem de prisão na tua cabeça. Ele não vai poder sair dos Estados Unidos. O alerta vermelho o Brasil é signatário do Tratado Alerta Vermelho. A Interpol fica na cola dele, quer dizer, se ele botar um pé para fora, se ele for para o México, está preso. Se ele for para Canadá, está preso. Ele vai ter que ficar ali nos Estados Unidos até morrer, sei lá, porque esse próximo. As prescrições são de longo prazo, né? Ele não vai poder sair de lá. Só um reparo aqui, antes de começar. O que o Eduardo Bolsonaro quis dizer, pergunta para o Fábio Shor, do que é que eu estou falando, é mais uma confissão que agrava, mas assim, agrava a situação do Eduardo Bolsonaro em um nível que não dá para a gente mensurar sem conhecer direito o caso. Veja só, ele se referiu a isso aqui, que diz essa matéria de setembro do ano passado. Delegado que investiga Bolsonaro relatou ameaça uma semana após indiciá-lo. O delegado Fábio Shor, responsável por investigações que envolvem Jair Bolsonaro, relatou em e-mail à Polícia Federal que ele e sua família foram ameaçados. Isso aconteceu uma semana após ele indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias. Olha o que ele encontrou no carro da família dele. Olha só isso. Eles colocaram esse bonequinho aqui e, segundo o Fábio Shor, isso tem relação com a ameaça. E você veja só, aqui está no processo da Polícia Federal. Isso foi considerado uma ameaça. É o carro da esposa do delegado Fábio Shor, que também foi atacado por vários bolsonaristas na tribuna da Câmara. Tal. Muito bem. A ofensiva de bolsonaristas nos Estados Unidos mira o presidente do STF agora e insinua novas sanções de Trump. Eduardo Bolsonaro e Neto Figueiredo citam ameaça de deportação da filha de Barroso, mas o tribunal diz que ela mora no Brasil. E aí os bolsonaristas estavam comemorando isso, e eles estão que nem, assim, um estouro de boiada. Um para cada lado, estão fazendo qualquer coisa e dizendo qualquer coisa. O Eduardo Bolsonaro acaba de confessar, nessa fala dele, que ele foi o responsável por ameaçar a família do Fábio Shor. Só isso que ele fez. E ele diz, Interpol, você está queimado na Interpol? Não é bem assim, você já vai entender por quê. Mas vamos lá. Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas após medidas contra ex-presidente. O ministro do STF anexou postagens e entrevistas ao inquérito policial que investiga o deputado licenciado por coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como diz o Pedro Serrano, para eu não ter que ler essa matéria toda, o que acontece? Não é assim, não, que ele acha que o Donald Trump vai fazer com que o Brasil libere todo mundo, porque eu discuti isso, eu recomendo fortemente a quem quiser que assista a entrevista com o Pedro Serrano, que ele, primeiro, é uma autoridade, né? O Pedro eu conheço de longa data, né? Eu já sou amigo do Pedro Serrano há quase 10 anos,
e é um dos maiores juristas desse país, por pouco não foi ministro do STF, e o que ele diz é o seguinte: viver com isso nas costas não é assim. Ele também fala na entrevista o seguinte: o Trump ele tem mais 3 anos lá nos Estados Unidos, né? 3 anos e, sei lá, alguns meses, se ele não for derrubado ao perder as eleições do ano que vem nos Estados Unidos, as eleições legislativas. Então a coisa é muito mais embaixo do que o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas estão pensando. O próprio Trump, ele se acha poderoso, ele está achando que vai dar um golpe, porque, na verdade, o que eu considero, o Trump pretende dar um golpe de Estado nos Estados Unidos e instalar uma ditadura norte-americana, que seria equiparável ao quarto Reich, né? Seria comparado ao quarto Reich, seria o início da Terceira Guerra Mundial, né? Mas, vamos lá, o diretor da Polícia Federal protestou veementemente, viu tentativa de intimidação na live de Bolsonaro e diz que nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. O deputado mencionou o delegado Fábio Schor e diz que vai se mexer caso descubra quem o investiga. A live foi feita no dia em que termina sua licença na Câmara. Após as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em uma live transmitida neste domingo, nas quais menciona integrantes da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, André Rodrigues, afirmou que recebeu com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação. Muito bem. O diretor da Polícia Federal disse que a fala de Eduardo é covarde, tentativa de intimidação, e ele prometeu providências que você já vai ver aqui. Em 4 pontos, os crimes do Eduardo Bolsonaro no inquérito 4995 são esses daqui, é sempre bom rever. Coação no curso do processo, um dos crimes citados na representação é esse que você acabou de ver ele cometendo. É o de tentar intimidar as autoridades. Ao mesmo tempo, com isso, ele está obstruindo a justiça, é o segundo crime, porque ao intimidar autoridades, ele tenta interromper o curso do processo. Então, já são 2 crimes em um. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, esse crime tipifica o ato de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito de maneira a impedir ou restringir o exercício dos poderes. Para partes especialistas, a atuação de Eduardo não se enquadra nesse crime. Aqueles, entretanto, que afirmam haver possibilidade de enquadramento, como Marcelo Crespo, professor e coordenador de Direito da SPM. Segundo o Tangerino também, o Davi Tangerino, advogado criminalista da UERJ, seria possível considerar haver uma invasão do Estado Democrático quando Eduardo atua por sanções que só parariam caso Lula interferisse no Legislativo e no Judiciário a favor de um perdão aos golpistas. E, por último, esse crime aqui, previsto no artigo 359-I do Código Penal. Eu quero dizer para você o seguinte: pode procurar na internet à vontade. Você vai ver que o primeiro local, o primeiro veículo a falar sobre esse crime foi o Blog da Cidadania, isso lá no fim do ano passado. Bom, ele está infringindo, porque esse crime, ele diz, ele versa para ameaça para alguém, para um brasileiro que vá para outro país conspirar com outro país para cometer atos de guerra contra o país. E eu disse que o que ele estava fazendo era um ato de guerra, porque não é uma guerra convencional, mas é uma guerra híbrida. E aí você tem também a análise de vários especialistas de que o Eduardo Bolsonaro sepultou a carreira política dele no Brasil. Sepultou, gente, sepultado. Tá? Aqui, nessa matéria, aqui já no finzinho, ele acha que a animação do Eduardo Bolsonaro, se deve aos resultados positivos. Aqui o deputado reconhece que a escolha definitiva pelo representante do bolsonarismo depende da decisão do pai.
porém deixou claro sua intenção de, caso tenha sinal verde, obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, ele vai se candidatar. Sua animação se deve também aos resultados positivos das últimas pesquisas eleitorais. De acordo com levantamentos da Genial Quest, Eduardo Bolsonaro aparece com 8% de menções, tendo em vista os potenciais nomes para representar a direita. No entanto, quem considera que isso sinaliza necessariamente um fortalecimento do Eduardo Bolsonaro para 2026, não poderia estar mais enganado. Por um lado, tal crescimento reflete apenas o aumento de sua exposição midiática, o que faz com que os leitores se lembrem de seu nome com maior frequência. Os eleitores se lembrem de seu nome com maior frequência. Por outro lado, o crescimento ocorre apenas na parcela de 15% dos eleitores que desejam apenas escolher o melhor cosplay de Jair Bolsonaro. Mas a direita brasileira é maior que isso. A competição entre direitistas é grande e Eduardo, a despeito dos holofotes da mídia, ainda segue empatado com o inelegível Pablo Marçal e atrás de Ratinho Júnior, com 9%, e de Michele, com 13%, e de Tarcísio de Freitas, com 15%. O filho de Jair também é um dos piores candidatos para enfrentar Lula em um potencial segundo turno. Em uma disputa entre Lula e Tarcísio, Lula sairia vitorioso com 41-37. Contra Michele, Lula ganha com 43-36. Já Eduardo perderia de Lula com uma diferença de 10 pontos, de 43-33. Então é bem menos do que ele pensa, não é? Vamos lá. Bolsonaristas fazem ato em defesa do Bolsonaro. Fizeram ontem um ato em defesa dele. Olha o ato que eles fizeram aqui. Tá vendo? Eles estão convocando um novo ato, diz que iam fazer um ato em Brasília. Eles postaram umas fotos fechadas de dentro da manifestação, que parece que tinha um montão de gente. Mas é isso aí que tinha lá. Né? Então, a gente vê que o caminho do governo é o que eu considerei ontem com o Pedro Serrano. Ele está preocupado, né, com as sanções dos Estados Unidos, mas eu considerei para ele, e ele concordou comigo o seguinte: veja bem, se o Supremo Tribunal, você pode ver, se você quiser assistir a entrevista, tem 1h30, mas eu acho que vale muito a pena, que eu fujo um pouco daquele roteiro convencional de perguntas que se faz para ele, e eu acredito que eu fui um pouco mais fundo na coisa. Veja só, o Eduardo Bolsonaro, o que ele está fazendo é tentar submeter o Brasil às ordens do Donald Trump. Muito bem. Agora, você imagina aqui nesse país como é que ficaria? Como é que você vai condenar alguém à prisão se você pegar e reverter todas as decisões do judiciário brasileiro por medo dos Estados Unidos? Então, todo mundo vai querer intimidar o Poder Judiciário. Em cada cidade do país, em cada rincão do país, vão ameaçar os juízes para tentar conseguir a impunidade. Você não tem mais poder judiciário no Brasil. Você cria uma situação no Brasil de descontrole, de desordem institucional, que vai fazer este país, no mínimo, entrar numa guerra civil. Não tem como você simplesmente abolir tudo o que foi feito, quase 3 anos de investigações, dinheiro gasto, provas à farta que há contra o Jair Bolsonaro, por medo do Donald Trump. E aqui é o que diz também o embaixador chileno Jorge Heine ao Globo. Baixar a cabeça para Trump é a pior estratégia. O professor da Universidade de Boston, ex-ministro chileno, que foi representante do país na China, na Índia e na África do Sul, elogia a negociação brasileira com os Estados Unidos. Autor, com o também cientista político Carlos Fortin e o economista Carlos Zonimani, do recém-lançado Mundo Não Alinhado, o professor da Universidade de Boston, George Heine, é negociador no tabuleiro global desde que participou do gabinete democrata cristão de Eduardo Frei, presidente do Chile em 1999. E ele diz exatamente tudo isso que eu estou dizendo. A entrevista é longa, ele diz exatamente isso que eu estou dizendo. Não tem como um país simplesmente abolir o seu poder judiciário. Um país sem poder judiciário, e simplesmente, se fizerem isso que estão querendo fazer com o poder judiciário, desarticulou, não tem mais poder judiciário no Brasil. Né? Alvo de Trump, o Brasil engrossa a lista dos países nos quais a imagem dos Estados Unidos derreteu.
Então isso vai ter consequências eleitorais funestas para o bolsonarismo aqui dentro. Você veja bem, pesquisa Quest, percepção sobre a imagem de Trump nos Estados Unidos. O Trump está certo ou errado em impor taxas por acreditar que é uma perseguição da Bolsonaro no Brasil? Certo, 19%. Errado, 72%. A afirmação de Trump que a relação comercial entre os países é injusta está correta ou incorreta? 25% acha correta, 63% acha incorreta. Visão positiva ou negativa de Trump? A negativa disparou e a positiva despencou. A Quest não testou o novo levantamento, a percepção geral sobre os Estados Unidos, mas o Instituto Nacional e o Pew Research Center já haviam identificado, antes mesmo do tarifaço, o menor apreço dos brasileiros pelos Estados Unidos. Outros países também, nessa pesquisa, mostram uma grande rejeição aos Estados Unidos. Então, a opinião favorável sobre os Estados Unidos entre os 24 países pesquisados, percepção positiva diminuiu em 15% entre junho do ano passado e agora. Então, aí você vê, com o Biden, a percepção positiva era 61%, com o Trump caiu para 29%. Né? Suécia, no mundo inteiro está caindo. Então, o Trump ele tem aí um prazo de validade. E o delegado da Polícia Federal diz que a ameaça de Eduardo será incluí-lo no inquérito. Que a ameaça de Eduardo será incluída no inquérito dele, o 4995. O que significa isso? Nessa live, ele faz a confissão de que mandou ameaçar a família do delegado. Ele confessou tudo, é réu confesso, e não tem mais o que tocar nesse processo, e a prisão preventiva dele vai ser pedida. Com isso, ele vai ser incluído na lista vermelha da Interpol. Ele não pode mais sair dos Estados Unidos. Ele acha que não, porque o Oswaldo Eustáquio, porque o Alan dos Santos, a Interpol não quis incluir, mas ele não sabe das coisas, ele está enganado. O governo Trump discutiu com Eduardo asilo a Bolsonaro e proteção contra a Interpol, disse aliado em live. Aliado do ex-presidente Paulo Figueiredo relatou que a fala partiu do representante da Casa Branca. O jornalista Paulo Figueiredo falou, vamos resumir aqui, né? Para não ficar longo demais o vídeo. Veja só o que é que acontece. O Trump foi pedido para ele impedir que a Interpol coloque o Eduardo Bolsonaro na lista vermelha, como fez com a Carla Zambelli. Ele quer para o Eduardo Bolsonaro o tratamento que foi dado ao Oswaldo Eustáquio, ao Alan dos Santos e o próprio Paulo Figueiredo. Você sabe por quê? Porque, na época, o chefe da Interpol era trumpista, era de direita. Mas as coisas mudaram na Interpol, olha só. Quem é o brasileiro da Interpol que pôs a Zambelli em lista de foragidos? Valdeci Urquiza é o primeiro brasileiro a assumir o cargo de chefe da Interpol. O delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, secretário-geral da Interpol no Brasil, é o responsável por incluir o nome da deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da organização nesta quinta-feira. Ele é o primeiro brasileiro a assumir o cargo na história, em 100 anos de história da Interpol. Então aí a Carla Zambelli foi para a mira da Interpol, porque quem manda na Interpol agora é o Valdeci Urquiza, que ele foi indicado, inclusive, pelo governo Lula, e disputou ali a possibilidade de ser chefe da Interpol e venceu. Então, Eduardo Bolsonaro, você não perde por esperar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.